Conferência de imprensa com Rui Machado, coordenador técnico nacional. Rui, chegam ao fim 2 semanas de Oeiras Open, 2 grandes semanas para o ténis português, assim, primeiro de uma forma abrangente, com que olhar é que tens sobre estas 2 semanas que passaram? Bom, acho que ficou claro aos olhos de todos que estas 2 semanas foram excelentes para o ténis nacional. São sempre excelentes, mas os resultados também foram excelentes. Ou seja, a todos os níveis, e é óbvio que tivemos jogadores portugueses que estão em fases de carreira completamente diferentes, e a todos os níveis foi muito bom. Cada um deles soube aproveitar que eles tiveram a oportunidade de jogar e tiveram bastantes, souberam aproveitar à sua maneira e ao seu nível as oportunidades, as 2 semanas, e fizeram excelentes resultados. Muitos deles quebrando barreiras das suas próprias carreiras, o que fez com que saiam daqui certamente mais confiantes para o futuro. Uma pergunta rasteira, é certo que tens crença no ténis português, mas estavas à espera que estas 2 semanas corressem tão bem como correram? Não foi só um jogador a conseguir ter resultados? Não é nada rasteira, não estava nada à espera que corresse tão bem tantos jogadores. Obviamente, nós quando organizamos, e a Federação quando organiza, que faz parte da estratégia da Federação para o desenvolvimento do ténis, da competição, quando organiza os torneios, sabe que é mais uma oportunidade que estamos a dar aos portugueses. É em ambiente controlado, porque é a nossa casa, são as regras que nós estamos habituados, são os campos que nós conhecemos, é a comida que nós conhecemos, somos rodeados das pessoas que nós conhecemos e temos uma organização que nos está a tentar ajudar com o carinho, com aceder aos pedidos, dos horários de jogo, dos que nos gostam mais de jogar. Pronto, e isso, dos dias, jogar segunda, jogar terça, tentar ao máximo ajudar os portugueses. Isso faz diferença naquilo que é a maneira como o jogador se sente, a maneira como o jogador depois encara estas semanas, e obviamente que vai dando alguns resultados. Estas 2 semanas foram extraordinárias em termos de resultados para os portugueses. Não estava à espera que fosse tão bom, mas estava assim à espera que algo acontece sempre positivo. Em relação ao Nuno, que obviamente esteve a trabalhar mais diretamente contigo e com a equipa técnica do CAR nestas 2 semanas, como é que viste esta semana dele, que foi muito boa? Ele disse aqui que foi a melhor da carreira dele, título e uma final, e em particular esta final, imagino que tenha sido duro vê-lo perder aqueles 7 pontos todos. Sim, tivemos aqui a equipa do CAR a ajudar o Nuno nestas 2 semanas, já não é as primeiras 2 semanas que os damos, já desde quando ele estava no college, que vinha cá jogar torneios, e antes de ir e tudo, antes de eu entrar a trabalhar na Federação, ele tinha feito já várias semanas com a equipa do CAR, de acompanhamento a torneios, e na verdade, sim, foi uma semana super positiva para ele. Teve uma derrota a semana passada também difícil, um jogo em que também teve as suas oportunidades, que não conseguiu concretizar. Trabalhou muito bem durante a semana, e quando assim quando se está focado, quando se está com confiança, se trabalha com confiança naquilo que se está a fazer, tem essa ambição, o que eu costumo chamar, que a palavra em português não é tão, não espalha tanto, mas em espanhol espalha mais, aquilo que é ilusiona, que digamos seria uma mistura de sonho e de querer. Quando se tem isso muito presente, os resultados aparecem, e esta semana foi uma semana excelente para o Nuno. Espero eu que seja uma semana de quebrar algumas barreiras. Espero que seja uma semana em que ele saia daqui não só motivado, mas com bastantes lições aprendidas. Pelo menos eu assim o vi durante a semana, durante os jogos, foram muitas lições que ele foi tirando de jogo para jogo e foi aprendendo, e foi corrigindo de jogo para jogo. Hoje é uma final. Não vai acontecer muitas vezes o que aconteceu hoje na carreira dele, esperemos que não, pelo menos contra ele, e provavelmente não vai acontecer, porque hoje é estranho, é esquisito ter acontecido o que aconteceu, mas é uma final, e essas coisas estranhas acontecem nas finais.
Porquê? Porque há muito mais tensão, há muito mais em jogo, é a primeira vez que o Nuno estava numa final de um Challenger e isto faz toda a diferença. Portanto, acho que ele sai daqui com uma lição, com várias lições e espero que saia motivado porque tem todos os motivos para ser motivado desta semana. Pela forma como trabalhou, pelos resultados que obteve, pela confiança que dá do trabalho que tem vindo a fazer na sua base de treino e penso que foi uma semana excelente para ele. Imagino que normalmente acompanhas a carreira dele atentamente, mas esta semana estiveste diretamente a trabalhar com ele. O potencial que vês ali, já estiveste naturalmente onde estiveste também enquanto jogador, vês potencial para... O Gastão falava aqui em top 100 há uns dias, ou ontem, acreditas que pode ser esse o caminho se ele continuar a trabalhar da forma como tem trabalhado? Sim, eu não gosto muito de... não tenho grande capacidade para prever até onde é que se pode chegar ou não, porque o ténis já nos deu tantas, a mim já me deu tantas surpresas, tantos jogadores que quando jogava achava que não iriam ter grandes carreiras, tiveram grandes carreiras, outros que eu achava que iam ser uns autênticos fenómenos e não o foram, pelo menos em termos de resultados. Portanto, eu gosto muito mais de focar naquilo que há para melhorar, naquilo que cada atleta tem e explorar o potencial de cada atleta. E o Nuno sim tem potencial, é um competidor nato e tem potencial para fazer grandes resultados, grandes coisas no ténis. Vai depender da maneira como ele encarar os próximos anos da carreira dele e do que ele conseguir evoluir, mas tem potencial porque é um competidor nato e tem muitas armas no ténis moderno. Agora não gosto muito de dizer até onde é que podemos chegar, porque nem quero criar digamos, tetos, nem quero também achar que, porque vai depender muito do trabalho que ele fizer nos próximos tempos. Outro jogador que esteve bem esta semana foi o Tiago, que também acompanhas diretamente, os 2 quartos de final, os primeiros da carreira. Mas mais do que o ténis dele, eu fiquei muito surpreendido esta semana com ele, na forma como ele falava connosco. Acho que deu-nos aqui boas conferências de imprensa. E eu lembro aqui uma frase que ele disse que foi algo do género: eu posso levar estas 2 semanas, posso pensar que o que fazia antes era bem feito e continuei este caminho, ou que eu trabalhava era mal antes estas 2 semanas e foi aqui uma espécie de viragem na minha carreira. Como pessoa que acompanha o Tiago de perto, isto deve dar algum orgulho ao ver uma pessoa tão jovem ainda, depois de feitos tão bons que teve para ele nesta semana, dizê-lo isto assim tão friamente. Sinceramente não sei o que responder, porque essas frases foram do balneário. Ok. Portanto, sim, se ele pensar assim, se ele realmente tiver essas ideias interiorizadas, vai evoluir nos próximos tempos. É verdade, mas essas vieram do balneário. E sim, ele tem muito a melhorar, sobretudo na maneira como encara, na maneira como aquilo que ele consegue dar, a consistência com que ele consegue dar. É verdade, é um atleta com potencial, sabemos disso, tem as suas armas. Eu penso que ele sai daqui, foram 2 grandes semanas, ele tinha vindo a trabalhar bem já antes do torneio, a fazer, digamos, uma espécie de upgrade daquilo que foi a entrega dele em todo o processo, e acho que isso é a grande conquista. Agora vamos, espero eu, como responsável do projeto simultaneamente e de certa forma às vezes a cara por toda uma equipa, que ele corresponda neste sentido, porque realmente o que ele fez aqui foram muito bons jogos, foi uma excelente atitude, a atitude certa, a lucidez certa, na maioria dos casos, e isso vai se tornar em resultados se ele for consistente. E o grande desafio é mesmo esse, que ele seja consistente neste nível. E isto é treino. E o treino faz com que depois seja mais fácil jogar e não se desgastar tanto para estar neste nível de atitude, neste nível de entrega, neste nível de consistência mental.
Espero que sim. Espero que ele interiorize bem essas ideias, porque ele realmente fez um upgrade na maneira de trabalhar nos últimos tempos. Espero que se mantenha. Voltando só um bocadinho atrás ao tema Nuno Borges, se daqui a 2, 3 semanas houvesse Taça Davis, Nuno Borges era convocado? Os Cs não é muito comigo. Não é só o tema que eu obviamente não vou responder a esta pergunta porque não se põe o caso. Mas não gosto muito dos Cs, pronto. Foi uma tentativa. Foi uma tentativa, mas não. Não, acho que pronto, o Davis é de certa forma é o ponto alto quando se termina uma carreira, olha-se para trás e o Davis é um dos pontos altos da carreira dos atletas e é muito importante. Mas as convocatórias da Davis também têm que ser enquadradas numa equipa, numa deslocação fora ou em casa, no piso, no momento de forma, os adversários que vamos ter pela frente. É preciso avaliar tudo isso sobre a convocatória, não é assim tão linear. Não escondo que o Nuno é um potencial jogador no Taça Davis, não tenho dúvidas que jogará Taça Davis no futuro. Não sei se num futuro próximo ou num futuro mais distante, mas acredito que ele tem potencial para ser um jogador do Taça Davis, aliás até pela idade e pela quantidade de jogadores que há à idade dele, acredito que sim, para ser um jogador do Taça Davis. Mas de qualquer forma, o Rui Machado, diretor técnico, deseja que o Rui Machado, capitão, tenha boas dores de cabeça como essas. Porque se houver uma série de jogadores a jogar bem ao mesmo tempo. E o Rui Machado é jogador, ou quando era jogador, sempre acreditou, quanto mais concorrência existir, melhor. Quanto mais concorrência tiver ao meu lado e mais referências e digamos, mais aquele como se diz, picância entre os jogadores, não é? Que vocês falavam há tempo com os mais novos, há uns dias aqui numa conferência de imprensa, melhor. Eu acho que isso são os problemas bons. Queria ir aos mais novos, mas antes que passe, está mais enquadrado nestas 2 semanas. O Gastão Elias regressou 3 anos e uns meses depois a finais de Challengers. Nesta semana voltou a estar muito perto, como pessoa que o conhece bem, que lá está, que também já o acompanhou. Como é que o viste nestas 2 semanas? Que importância é que achas que isto tem para o que ainda há de Gastão? O Gastão, na verdade, é um excelente jogador que já conhecemos, sabemos do que é capaz, sabemos o nível que já jogou e das suas qualidades. Portanto, mais que estas 2 semanas, eu acho que isto simplesmente é um confirmar daquilo que da maneira que eu já tinha visto antes dos torneios. Não tinha grandes dúvidas que ele poderia fazer, não sei, também não adivinho, mas que poderia ter bons resultados aqui, porque já o tinha visto no seu processo nos últimos tempos com um foco completamente diferente. Aquele foco que lhe deu grandes resultados e agora está a voltar outra vez a jogar a bom nível. Obviamente que é preciso ir para dentro do campo e ganhar os jogos, mas quando se trabalha antes, quando se voltou a ganhar confiança no trabalho e a maneira como ele estava a trabalhar, não tinha dúvidas que podia ter resultados. Portanto, estou muito contente que ele saia daqui com bons resultados, com boas referências, porque obviamente vai lhe dar confiança para o futuro e queremos é que o ténis português continue a ter grandes resultados, mas eu já estava um pouco à espera que isso pudesse acontecer. Esta semana estiveste ali um pouco do outro lado do banco, quando o Gastão jogou contra o Nuno. Enfim, tu conheces muito bem o Gastão e terás tentado ajudar o Nuno com todo esse conhecimento que tens. Consegues falar um pouco desse processo? Sim, à volta desse jogo? Não estou a conseguir expressar muito bem, mas acho que percebes o que quero dizer. Eu percebo, é simples. Eu acho que nós sobretudo temos que ser profissionais, mas também temos que saber ter alguma sensibilidade. E se repararam, se não repararam, digo, a minha maneira de estar num jogo de um português, contra um português ou de um português contra um estrangeiro é completamente diferente. Também pela sensibilidade que tenho que ter, pelos cargos que ocupo. E a verdade é que temos que assumir isso e não tenho problema absolutamente nenhum, mas também tenho que ser profissional, tenho um atleta para ajudar.
aqui durante estas 2 semanas. Fui profissional, mas pronto, há a sensibilidade de, durante o jogo, fui, digamos, praticamente não mostrei grandes gestos, nem grandes apoios. E também não sou o tipo de treinador em que faz uma preparação exaustiva dos jogos. Eu acredito muito que os jogos preparam-se ao longo dos dias, ao longo de todo o processo, e no momento de preparação para os jogos é mais um pouco algumas dicas e alguns alertas, e não uma preparação, porque isso para mim já vem de trás. E isso foi com o Nuno, fomos trabalhando, todos os aquecimentos, coisas concretas dele, todos os treinos, e quando chega à altura do jogo são 2 ou 3 alertas, e é assim que eu gosto mais de trabalhar, e não chegar à altura do jogo e tentar evitar muita informação, que muitas das vezes não é processada, porque o atleta já está com a cabeça dentro do jogo e só está disponível para uma ou 2 coisas. São essas coisas que nós temos que escolher e dar no momento. Portanto, não me parece que isto seja um assunto delicado, é assim que merece uma sensibilidade um bocadinho diferente. É por respeito também pelos processos. Os jogadores reagem, calculo que sim, mas os jogadores reagem bem quando estás mais por o adversário deles, sendo português. Portanto, no caso do Gastão, obviamente que estavas a ajudar o Nuno, no caso do Pedro, na Maia, estavas a ajudar o Pedro e contra o Gastão também. Quem está do outro lado, no caso do Gastão, achas que eles entendem bem a situação? O Gastão calculo que sim, que é experiente, mas procuras falar com eles antes, olha... Não, como eu disse, e aprendi isto quando aprendi este jogador, quando nós somos profissionais, quando nós temos uma atitude profissional, os nossos pares, os outros profissionais entendem perfeitamente. Portanto, eu devo me preocupar com a opinião, se me tenho que preocupar com alguma opinião, com a opinião de alguém que é profissional, e não de alguém que não é profissional, que não entende um comportamento profissional. Portanto, isso não é de todo uma situação que me preocupe, e nem penso que tenha sido uma situação que as pessoas são profissionais, sabem o trabalho de cada um. Já tive o prazer de estar com o Gastão muitas vezes no campo, já tive o prazer de acompanhar o torneio, já tive o prazer de jogar uma final comigo no banco, foi lembro perfeitamente de comentar com ele que adorei a experiência, porque parecia que tinha um joystick, qualquer que fosse as indicações que desse, ele cumpria, acho que conseguia transmiti-la, ele cumpria na perfeição. Pronto, adorei essa experiência, já tive várias vezes, inclusive também na Taça Davis, com ele. Pronto, acho que não parece muito Essa final foi qual agora? Desculpa lá. o primeiro torneio que foi com ele foi em Barleta. Ok. Barleta 2017, 17? eu diria. Houve também, obviamente, a questão dos jovens. Houve muitos jovens que foram a jogo neste Oeiras Open. Tenho medo de não me lembrar de todos, mas também Tiago Torres conquistou uma vitória importante. Depois, obviamente, o Miguel Gomes, que vinha do Banana Ball, foi a jogo. O Henrique Rocha conseguiu um ponto ATP. Qual foi o processo por trás da decisão de levar a jogo os jogadores tão jovens, em particular o Henrique, que é primeiro ano de sub-18, se não me engano, e com que objetivo? Bom, na verdade, os wildcards servem para nós darmos a oportunidade a alguns portugueses que não têm entrada direta poderem competir em torneios melhores, não é? E muitas vezes a decisão dos wildcards tem muito a ver com o nível do atleta e, digamos, uma combinação entre nível, não é, e o potencial do atleta. O potencial está muito relacionado também com a idade, obviamente, não é? Mas é preciso nós quando decidimos os wildcards, temos a consciência se os atletas têm ou não nível para competir. Apesar de ser muito jovem o Henrique, ele mostrou claramente que tem nível para competir. Ele jogou com 3 jogadores top 400, se não estou em erro,
ganhou um e perdeu em 3 sets 2 vezes, um deles ganhou o torneio e o outro fez quartos de final. Portanto, na verdade, o objetivo é mesmo dar-lhes uma experiência, tentar uma experiência diferente, um nível diferente, dar-lhes oportunidades de eles poderem estar inseridos no torneio, poderem treinar com estes jogadores durante 2 semanas, poderem ver o nível, poderem testar o nível deles em competição com os jogadores mais cotados e perceber que não estão assim tão longe. Digamos, desmistificar um pouco o ranking e sim perceberem o nível então, para se enquadrarem, perceberem muito tempo para trabalhar, mas que na verdade não estão assim tão longe. E isso foi claramente conseguido, ficamos muito contentes com as oportunidades que demos, muito bem conseguidas, não era necessário, ou seja, não seria necessário que o Henrique tivesse feito tão bons jogos, não é? Para que fosse uma boa oportunidade para ele. Mas penso que foi excelente para o percurso de todos os mais novos terem esta oportunidade de estar aqui a treinar, jogarem, competirem e inclusive ganharem alguns jogos. Acho que foi excelente. Tanto para o Tiago, também teve a oportunidade de ganhar um ponto, o Henrique um ponto, muito novo. São estes os momentos que marcam a carreira dos atletas. Obviamente que vai ser preciso que eles saibam aproveitar, saibam canalizar isto, mas cá estamos nós também para ajudá-los. Só uma rápida pergunta sobre o torneio feminino que está a começar hoje. Também se queres fazer aqui uma previsão daquilo que achas que pode ser a importância de uma prova destas para as miúdas, muitas delas muito novas. Sim, também muitas delas muito novas, penso que eventualmente haverá o torneio está bastante forte, Sim. Haverá aqui uma diferença de nível um bocadinho se calhar mais clara entre as portuguesas mais novas que vêm a jogar e que ainda com pouca experiência, mas acho que é muito importante alguma dinâmica que já se vai vendo e que se vê várias atletas, 15 atletas que vieram cá disputar o torneio Wildcard, que algumas ficaram aqui, vão ficar aqui nos próximos dias, vão falar com atletas mais cotadas, vão ver os jogos de atletas mais cotadas e esta perspectiva para o ténis feminino, como temos poucas jogadoras, esta perspectiva que damos às jogadoras que vêm, não só estas, mas também às mais novas que veem a oportunidade que aquelas um pouco mais velhas estão a ter, uma perspectiva que vale muito porque dá-lhes uma perspectiva de um futuro, que há torneios, que há oportunidades, mesmo a um nível que para algumas ainda não é o nível delas. Mas pronto, vamos ver agora. No quadro principal esperemos pelo menos uma vitória na primeira ronda temos garantida, mas esperemos que os nossos jogadores mais cotadas, têm mais experiência e mais nível, consigam aproveitar da melhor maneira estes torneios. Obrigado. Obrigado.